Olá, meus queridos, tudo bem? Então vamos lá a mais uma aula, aqui iniciando nossa terceira aula. Nesse nosso conteúdo de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as metodologias científicas voltadas para a construção de fichamento, resumo, síntese e resenha. Até porque nós estamos aqui falando de quatro instrumentos muito importantes e muito cobrado dentro do ensino superior. Nós sabemos que durante nossa academia, para muitos de vocês que já passaram por uma, sabe o quanto os professores cobram a produção desses quatro instrumentos. O fichamento de um livro, o resumo de uma obra, a síntese de um determinado artigo que você usou para trabalhar em sala, ou a resenha crítica, de um documentário, de um filme, ou de algo, que foi discutido em sala, de alguma obra literária. Então, o professor ele pode utilizar um desses quatro instrumentos para poder intensificar, a construção, a produtividade dentro de sala de aula. Eu, particularmente, sempre falo que uma pessoa que consegue dominar essas três técnicas, ela vai ter uma preocupação a menos, porque em questões de produtividade científica ou de produção acadêmica, quando você consegue desenvolver esses quatro itens com perfeição, você nunca vai ter dificuldade para desenvolver ou para resolver ou solucionar qualquer desafio ou problema que você se deparar durante a construção acadêmica. Então, nós vamos conhecer um pouco, de forma bem rápida, breve e objetiva, sobre a sistematização, a organização desses quatro instrumentos da produção científica. Então, vamos lá. O primeiro instrumento que eu quero mostrar para vocês é o resumo. De todos, praticamente o resumo ele é um dos mais utilizados, não só na graduação, como em qualquer ambiente que envolva educação. Seja na educação básica, seja nas modalidades, seja no ensino superior, graduação, pós, mestrado, doutorado, não importa. Aonde estiver acontecendo aprendizagem, ensino, a gente sempre vai se deparar com esse instrumento de ensino. Mas como funciona o resumo? Eu quero que vocês lembrem. Vou retornar. Para cada instrumento que eu estou mostrando aqui para vocês, cada um deles, pessoal, nós temos uma organização. Para cada um deles existe um caminho para ser percorrido, existe uma sistematização. Não é feito de qualquer jeito, tá? O resumo não é feito do jeito que eu entendo, o fichamento não é feito do jeito que eu entendo. Tem as técnicas e os caminhos que devem ser percorridos para que esses instrumentos tenham eficiência. Então, vamos conhecer os principais caminhos relacionados ao resumo. Primeiro, eu coloquei aqui 3 dicas de como resumir ou sintetizar alguma obra científica, alguma obra literária. Quando eu digo resumir uma obra, eu digo sistematizar ela, tornar ela mais eficiente na leitura de alguém, ou até mesmo na minha própria leitura, para que eu possa ter um entendimento mais eficiente. Então, quando eu sintetizo um texto, quando eu sintetizo uma obra científica, eu vou extrair dela aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante para se saber quando se estuda aquele assunto. Então, vamos aqui. Aqui nós temos 3 passos. Vou ligar aqui uma canetinha, porque fica mais fácil. Primeiro, nós temos a leitura de um texto inteiro. Segundo, procure ser bem objetivo. Tá? E terceiro, agora resuma as suas ideias e as suas ideias apresentadas. Então, quando a gente vai fazer um resumo, quando a gente vai elaborar um resumo, nós temos 3 passos iniciais. Primeiro, ler um texto inteiro. Aí ele coloca, nunca se deve fazer o resumo com base na leitura isolada. Leitura isolada. O que é uma leitura isolada? A leitura apenas de um parágrafo. Como é colocado aqui, as pessoas têm mania de querer resumir por parágrafos. Eu vou ler parágrafo por parágrafo e vou tirando um pouquinho de cada parágrafo. Isso não pode ser feito. O resumo tem que ser feito do texto completo.
tirando a ideia central do texto. Por exemplo, faça rascunho das ideias principais encontradas em cada parágrafo e no texto como um todo. Olha a diferença. Em vez de você resumir, né, fazer uma leitura isolada por parágrafo, procure fazer um rascunho, um rabisco, né, das principais ideias que vocês encontram em cada parágrafo. Tá? E depois você vai sintetizar tudo isso com o entendimento completo do texto, você vai conseguir começar a organizar o resumo de vocês. Segundo, procure ser objetivo. Não deixe que as interferências suas, né, prejudiquem o resumo. Tipo, o seu entendimento, o seu achismo. Tá? Não use tanto o achismo. Procure aqui ser objetivo, ser científico, técnico na construção do texto. Olha a primeira dica como foi feita. Então, observe as relações entre as ideias, sempre segundo o autor. Perceba qual foi a intenção deles. Então, veja bem, sempre na escrita de uma avaliação de uma obra científica, pessoal, é sempre importante você se colocar sempre como segunda pessoa. Até porque você está lendo uma obra, analisando uma obra de uma outra pessoa. Não é a sua obra. Então, você se coloque sempre como segunda pessoa. Nunca se coloque como primeira pessoa. Tá? Porque isso pode lhe comprometer na avaliação. Tá certo? Certo que de vez em quando a gente se coloca como primeira pessoa, mas como segunda é o mais interessante. Terceiro ponto. Agora resuma as ideias apresentadas. Depois que você organizar todo esse contexto, que você já fez o estudo e entendeu o texto, agora é a hora de resumir, é a hora de construir o resumo. Embora não seja obrigatório, procure iniciar pela ideia principal e depois os argumentos, exemplos e relações feitas pelo autor. Veja bem como é que você precisa iniciar o resumo. Pegue a ideia principal, que é a ideia central daquilo que o autor buscou pesquisar. Depois, procure os principais argumentos, aqueles mais fortes que você conseguiu identificar quando você estava fazendo o rascunho. Tá? E aí, elabore, né? Faça a discussão, um resumo básico, objetivo. Aí ele coloca aqui, ó, tipos de resumo e dicas de como resumir ou sintetizar. Vamos lá. Primeiro, ó, resumo indicativo. O que é um resumo indicativo? Um resumo informativo, um resumo crítico, onde nós chamamos isso até de resenha também. Tá? Então, o resumo indicativo ele vai indicar, ele vai apresentar uma informação principal de uma determinada obra. Né? Ele vai apresentar aquilo que é essencial, de uma forma bem crítica, vamos colocar assim. O resumo indicativo ele fala aqui, ó, indica apenas os pontos principais do texto, não apresentando dados qualitativos ou quantitativos. Né? Você faz o quê? Uma apresentação direta, uma apresentação objetiva, destacando o principal ponto que o autor buscou entender. Tá certo? Então aqui, ó, por exemplo, aqui nós temos a obra, né, de Freire, Paulo Freire, a importância do ato de ler. Né? Então eu pedi para que a pessoa fizesse a leitura e me fizesse um resumo indicativo, né, dessa proposta. Depois eu vou disponibilizar o slide juntamente com o vídeo e aí vocês podem fazer a leitura desse resumo. Tá? Aqui nós temos um resumo fazendo uma indicação, né, uma indicação central do conteúdo, né, que foi colocado. Lembre, pessoal, que resumo, segundo as normas da ABNT, ele traz um limite de palavras, que pode chegar até 500 palavras. Por isso que o resumo ele é bem pequeno. Ele tem que ser bem objetivo e bem sintetizado. Tá? E o resumo indicativo ele faz isso, ele apresenta a principal ideia. Tá certo? Aí, resumo informativo. Ó, exemplo de um resumo informativo. Por exemplo, ó, neste trabalho, o objetivo é se desenvolver um instrumento para mensurar empiricamente a satisfação do usuário de sistemas de informações. Né? Então, eu sei que o autor ele tem um objetivo de analisar esses sistemas de informações, de como mensurar dados. Então, para tanto, foi desenvolvido um instrumento para medir a satisfação do usuário em relação a aplicativos específicos elegíveis pelo próprio pesquisador e pelo próprio método SWERV, né? Uma amostra de 143 respostas de participantes de MBA da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. Então você percebe que ele vai resumir seu objetivo e ele está informando
o que realmente foi feito nessa pesquisa, o que essa pesquisa está querendo mostrar, tá certo? Lembrem, pessoal, que o resumo ele tem sempre uma estrutura. É comum no resumo nós apresentarmos o objetivo do trabalho, como foi desenvolvido o trabalho, como foi a amostra do trabalho, tá? O local aonde esse trabalho foi realizado, como foi utilizado os resultados apontados, tá? Ele vai colocando todos os pontos, ó, centrais, né, do trabalho, ó. Foram identificados quais os resultados, né, o que foi identificado nesse trabalho. E essa pesquisa sugeriu, né, então, apresentar quais as mudanças que essa pesquisa pode nos proporcionar. Então, o resumo ele tem uma estrutura lógica. Tá? Ele não é feito de qualquer forma. Além dele ser objetivo, além dele ser um resumo informativo, ele tem uma estrutura lógica, tá? Para que o resumo fique realmente bem satisfatório. Então aqui, ó, como o resumo acima está estruturado. Como esse resumo aqui ele foi estruturado, pessoal? Ele tem, ó, o objetivo, a metodologia, a amostra, o resultado e a conclusão. Pessoal, eu indico isso para vocês. Todo resumo que for sendo construído, todo resumo que você construir, é importante que ele tenha essa lógica aqui. Se você fizer nessa lógica, tudo vai dar certo. Primeira parte do resumo, o objetivo. Segunda parte, apresentar a metodologia. Terceira, a amostra. Quarto, o resultado. E quinto, a conclusão, que é o resultado, né? O que ele vai servir, como ele vai ser utilizado. Isso aqui é uma lógica que a própria ABNT nos ajuda a fazer essa construção, tá? De forma bem objetiva, de fato utilizando um resumo. Então, quando eu consigo extrair esses 5 pontos, basta eu fazer o que agora? Sintetizar, fazer tudo isso em formato de um único texto, como vocês estão vendo aqui, tá? Eu praticamente resumi os 5 pontos e depois eu sintetizei. E aqui eu tenho um resumo que, se eu for contabilizar, não vai passar de 500 palavras, que é o ideal para se construir um resumo. Tá certo? Então vamos lá. Agora a gente vai para a resenha. Então, pessoal, o resumo ele não tem segredo. O resumo ele tem uma estrutura. Qual é a estrutura, professor? Está aqui, ó. Objetivos, metodologia, amostra, resultados e conclusão. Apresentar isso dentro de um texto sintetizado. Tá? E o principal resumo que nós utilizamos são os resumos informativos. O resumo ele informa os principais pontos de uma pesquisa, daquilo que foi realizado. Então lembrem, resumo tem estrutura. Não é simplesmente vocês resumir algo. Você tem que fazer uma leitura completa do livro, ou do artigo, ou do material científico, depois organizar essa estrutura e sintetizar isso num papel. Tranquilo? E a resenha, professor? Qual é a diferença da resenha para o resumo? Vamos lá. A resenha, ela pode ser conhecida também como um resumo crítico. Então, a resenha, pessoal, quando a gente fala em resenha, estamos falando de uma organização científica, de um instrumento altamente crítico. Tá? A resenha, resumidamente, ela nos traz uma informação crítica sobre uma determinada obra científica. Olha aqui, ó. É um resumo redigido por especialistas com análise interpretativa de um documento. E quando ele fala uma análise interpretativa, se trata de uma análise crítica, de fazer uma avaliação altamente crítica sobre um assunto. Ele coloca, ó, a elaboração da resenha crítica e o passo a passo. Como nós devemos elaborar uma resenha? Vamos lá. A resenha é uma análise interpretativa. Olha só, o resumo ele foi algo informativo. A resenha ela é algo interpretativa. É uma interpretação de uma determinada obra científica ou de um assunto que você está fazendo uma leitura, tá? E por isso, ó, se faz isso, faz necessário atender ao tema que será discorrido. E além disso, as considerações pessoais sobre o objeto analisado, tá? Se a atividade for fazer uma resenha crítica de um livro, faz necessária a leitura e uma análise sobre a obra. Então, além da leitura da obra completa, você vai analisar essa obra. De que forma? Você vai falar sobre os principais pontos que essa obra está colocando.
principalmente o resultado da pesquisa, só que de forma crítica, argumentativa. Então a resenha, pessoal, lembrem disso, ela é uma ferramenta que se utiliza a regra da produção textual, que a gente faz ela de forma crítica argumentativa. Eu vou analisar criticamente uma obra, mas eu vou argumentar sobre ela, indicando se eu concordo ou não e quais os motivos pelo qual eu estou concordando ou pelo qual eu estou discordando. Então a resenha crítica ela apresenta uma interpretação minha, aonde eu concordo ou não e apresento, né, as minhas observações. É bem interessante, bem mais bem produtivo. Então, ó, para produzir uma resenha devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, escolha o tema a ser analisado, ou então uma obra, né, um livro, um artigo, né, que você vai estudar. Depois, aprofundamento e contextualização do tema. O que é isso? Se aprofundar, buscar de fato entender a obra. Pessoal, diferente de um resumo, se você for analisar o resumo, eu só extraí e organizei um texto bem objetivo, bem sintetizado. A resenha crítica não. Eu preciso compreender a obra, eu preciso entendê-la para eu poder argumentar. E aqui vem, ó, a argumentação e a criação de um juízo de valor ou opinião pessoal sobre o tema. Pessoal, é aqui aonde está o segredo da resenha crítica, tá? Argumentativa. É aqui onde está o segredo da construção de uma resenha. Depois que eu escolhi a obra, depois que eu estudei sobre a obra, eu vou ter que criar, eu vou ter que argumentar, eu vou ter que promover uma opinião própria sobre a obra, aonde eu concordo ou eu discordo. Mas para eu concordar ou para eu discordar, eu tenho que argumentar, eu tenho que explicar por que eu concordei ou por que eu discordei dessa produção científica. Aí entra a argumentação crítica, tá? Aonde eu vou criar um juízo de valor sobre aquela obra. Então, por exemplo, quando você lê uma monografia, quando você é um avaliador, ou quando você apresenta uma monografia, um TCC, a banca, só para vocês terem uma ideia, a banca ela faz uma resenha do teu trabalho. Quando você apresenta que você vai ouvir a arguição de uma banca, ela vai fazer uma resenha do seu trabalho, criticamente. Ela vai apontar os pontos positivos e negativos da sua produção científica. Então isso é fazer uma resenha. É um trabalho bem mais aprofundado, bem mais sintetizado e que entra a participação da primeira pessoa. Tipo, a sua participação pessoal enquanto avaliador daquela obra. Tá certo? Aí vem aqui, ó, a resenha, resumo e a resenha crítica. Dois tipos de resumo resenha bem interessante. Resenha resumo, caracterizado por ser um texto informativo e descritivo, o qual sintetiza os aspectos e os pontos mais relevantes do objeto analisado. Tipo, é uma resenha que ela vai apenas, é uma resenha onde eu vou apresentar, lembrem sempre disso, resenha eu me apresento como primeira pessoa. E aqui eu vou fazer um resumo das principais características, né, que foram sintetizadas naquela obra que eu estou fazendo a leitura. E uma resenha crítica, ó, além de sintetizar as ideias principais do objetivo, a resenha crítica é marcada pelo juízo de valor do resenhista. Veja bem, se eu fizer uma resenha resumo, eu apenas vou informar as principais características, né, relevantes que aquele autor destacou na sua obra. Na resenha crítica, além de informar os principais pontos, eu também vou argumentar, eu vou construir uma ideia sobre aquela obra. Tá? Então, no último tópico, observa-se que não precisamente, o discurso aparecerá em primeira pessoa, eu, mas comum aparecer em terceira pessoa, ele, ela ou você. Tá? Isso aqui é apenas umas regras. Outros elementos importantes para a elaboração de uma resenha crítica são conhecimento sobre o autor. Olha só, pessoal, isso aqui é crucial, primordial. Olha que no resumo a gente não tem tanta exigência, mas na resenha sim. Primeira coisa, conhecer sobre o autor. Como é que você vai argumentar sobre uma determinada obra se você não conhece seu autor, né? E sua obra, bem como a relação com outros textos, conceitos e autores. Então, meus amiguinhos, se vocês for analisar o texto de alguém,
Conheça primeiramente esse autor, estude um pouco sobre ele, conheça suas ideias, qual a sua corrente literária, qual a sua corrente de pesquisa. E também conheça outros autores que seja a favor, que seja contra esse tipo de estudo, para que você realmente possa fazer uma resenha altamente fundamentada e valiosa, tá? Porque aqui você está argumentando sobre uma produção científica de alguém. Então é importante você ter um conhecimento bem aprofundado. Então dessa forma vale ressaltar que quanto mais o resenhista aplica os conhecimentos que envolvem o tema, a resenha fica mais ficará muito melhor, tá? Ficará muito melhor. Então a resenha segue o modelo dos textos dissertativos, argumentativos, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui, pessoal, é exatamente a estrutura da resenha, tá? De uma resenha crítica. Então, quando você vai desenvolver tipo uma redação, a redação geralmente se utiliza as estratégias de uma resenha crítica, argumentativa, né? Onde você cria uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, onde você entra como primeira pessoa, apresenta eles, apresenta você, né? Enfim, você constrói um pensamento de juízo naquela hora, entendeu? Então, quais são os principais conceitos segundo Medeiros? Ele fala assim, que a resenha apresenta os conceitos de resenha vinculados ao conhecimento de quem irá construí-las. Então, veja bem, apresenta os conceitos de resenha vinculado aos conhecimentos de quem irá construí-la. Então, no caso, eu sou o resenhista, você é o resenhista. Então, você vai apresentar seus conhecimentos, né, argumentando uma determinada obra. Essa associação refere-se à necessidade de que o autor da resenha tenha conhecimento sobre o assunto, justamente pelo fato de que precisa realizar uma análise crítica da obra lida. Olha só, você vai fazer uma análise crítica da obra que você fez no estudo. Apresenta a resenha como um resumo crítico, mais abrangente que o resumo que você viu na sessão anterior. Então a gente tem que ter esse pensamento aí, tá? Que o resumo, ele é algo bem objetivo, tem uma estrutura básica, onde eu vou apenas informar, apresentar o que tem naquela obra. A resenha crítica, além de apresentar, eu irei argumentá-la criticamente, concordando ou não e apresentando os fatos, criando um pensamento de juízo, tá? Então veja bem, ó. Quanto à estrutura, descreve, primeiro, a propriedade da obra, o relato, as credenciais do autor, resume a obra, apresenta suas conclusões e metodologias empregadas, expõe o quadro de referências, narração das obras que servirão de suporte e apresenta uma avaliação da obra e diz a quem a obra se destina. Isso aqui é uma estrutura básica. Claro que se você for pesquisar, se você for olhar outras obras literárias, você vai encontrar vários autores que apresentam diversos contextos. Esse aqui é o contexto de Medeiros, tá? É como ele apresenta, a estrutura que ele utiliza para a gente poder desenvolver, né? Para a gente poder desenvolver a construção de uma resenha. Se eu conseguir apresentar esses 6 pontos, eu tenho uma resenha bem construída, bem elaborada, tá? Tranquilo? Então veja bem, pessoal, a resenha é a construção de um trabalho, só que de forma sintetizada e utilizando a argumentação crítica. Então lembre da construção de uma redação, de um vestibular, por exemplo, tá? Então imagine aquilo dali. É algo bem mais trabalhoso. Requer avaliar o conhecimento, requer analisar as situações atuais de mundo e argumentar, tá? Concordando ou não, trazer os fatos, tranquilo? E a síntese, professor? Diferente do resumo, diferente da resenha. Como funciona uma síntese? Olha só, síntese ou resumo são ideias similares, são sinônimos. Síntese nada mais é que um resumo de qualidade, tá? Então, a síntese é um tipo de resumo, só que com uma qualidade a mais. Olha aqui, ó. Uma síntese consiste em extrair os pontos principais de um texto base. Por exemplo, artigo, um livro ou trecho de um texto. E sintetizar. Então, você extrai os principais pontos de uma dessas obras e sintetiza em um texto reduzido e mais direto, onde terão apenas as ideias principais e mais importantes do texto original. Então lembre que o resumo tem aquela estrutura lá que eu mostrei para vocês. A resenha vai ser bem mais objetiva, bem mais sintetizada
se preocupando apenas com os pontos principais, com a ideia principal do autor. Então, ó, pode ser uma apresentação abreviada de um texto ou conteúdos de livro, peça teatral, argumentos de filme, etc. Constitui, então, um gênero em que se reduz um texto qualquer, apresentando-se seu conteúdo de forma concisa e coerente, mantendo-se o tipo de texto do texto principal, mantendo-se o tipo textual do texto principal, né? Você apenas vai sintetizar um texto, mas não saindo da ideia do autor principal. Ali eu consigo ter de forma sintetizada, entender a ideia principal daquele livro. Eu vou ler o livro de Dan Brown, O Inferno, por exemplo, e eu quero saber qual é a principal ideia daquele livro, que é uma grossura mais horrível do mundo, um livro grandioso, mas ele traz uma ideia principal, né, de como as pessoas vivem no mundo, como as pessoas constroem um mundo diferente para viver, e às vezes um mundo problemático, e um mundo que ele imaginava ser bonito vira o inferno, vamos dizer assim. Então, você traz o contexto principal de uma obra que é grandiosa, mas que ali se sintetiza de forma mais entendedora, e a pessoa que pega isso dali consegue perceber um livro perfeitamente. Então, os tipos de síntese. Nós temos síntese argumentativa. O que significa uma síntese argumentativa? Esse tipo possui uma declaração de tese forte que apresenta o ponto de vista do autor. Ela organiza informações relevantes de uma maneira lógica e obtidas através de pesquisa a fim de apoiar o ponto de vista da tese. Então, a síntese argumentativa é aquela que eu destaco o principal ponto do autor e faço apenas uma argumentação, né? Apoiando ele, concordando ou não, vamos dizer assim, com a ideia. Então, apenas apresentar o ponto de vista do autor principal e trazendo uma observação lógica. A síntese crítica normalmente é escrita como um texto preliminar. A síntese argumentativa, uma síntese crítica é uma discussão do que já foi escrito sobre um tópico específico, com uma análise crítica das fontes consultadas. A sua tese não declarada geralmente é que há necessidade de mais pesquisas na área ou que o problema não foi abordado adequadamente. Por exemplo, quando eu vou sintetizar criticamente, eu vou apresentar que essa obra não foi o suficiente, que essa pesquisa precisa ter uma outra profundidade, que os argumentos que foram colocados nela não foram suficientes. Criticamente, diferente da síntese argumentativa, que eu apresento só o resultado e faço um apontamento, apoiando a tese que o autor descobriu. Uma síntese crítica, eu mostro o ponto de vista, mas eu faço uma crítica, que ela precisa ser melhorada, que ela precisa ser mais desenvolvida, né? Eu apresentando mudanças de melhoria, vamos colocar assim. E a síntese explicativa. Essa é escrita para auxiliar os leitores a compreender um tópico ao categorizar fatos e apresentá-los, para aprofundar o conhecimento do leitor. Ela não defende um ponto de vista especial. Então, a síntese explicativa, ela não é uma síntese que eu vou apresentar o conceito do autor e apresentar um argumento que fortaleça a ideia que ele apresentou. A síntese crítica, eu não vou trazer melhorias. A síntese é diferente da explicativa. A síntese crítica, eu vou tentar buscar melhorias para essa obra, argumentando, tentando melhorar. Já a síntese explicativa, o que ela faz? Ela vai ajudar os autores, né, a fazer um estudo. É uma síntese que apresenta os principais pontos do conhecimento estudado naquela obra e ajuda os autores a ter um direcionamento na hora do estudo desse assunto. Tá bom? Então, como fazer uma síntese? O passo a passo. É aqui, ó, 3 passos básicos. Primeiro, a leitura do texto. Faça uma leitura preliminar do texto para analisar o tema e as ideias centrais. Segundo, sublinhe o texto. Releia o texto atentamente e sublinhe os trechos que julga mais importante. Veja bem, pessoal, o professor tem que ler o texto 2 vezes. Para a construção de uma resenha é o ideal, né? Fazer a leitura preliminar, que é uma leitura completa, depois reler o texto, fazendo o quê? Sublime dos trechos principais que você achou mais interessante. Porque, pessoal, uma segunda leitura de uma obra sempre é mais eficiente. Depois de você ter eficiência nela, faça as anotações e encontre as palavras-chave. Anote os trechos mais importantes durante a segunda leitura do texto e identifique a palavra-chave.
Para fazer seus esboços, responda as questões. Ó. Aqui tem 3 questões básicas. O que está sendo dito, explicado ou comentado? Quais relações estão sendo estabelecidas? Qual é o tema central levantado pelo autor? Respondendo esses 3 aspectos, aí você vai me dizer se você quer fazer uma resenha crítica, se você quer fazer uma resenha indicativa ou se você quer fazer uma resenha explicativa. Quando você lê a obra, você escolhe qual daquelas 3 resenhas, daqueles 3 modelos de resenha você quer fazer, escolha uma delas, procure fazer essa sequência e elabore sua resenha. Tá? E aí você tem uma resenha básica. Então, o 4º passo, faça uma reflexão. Reflita sobre o que escreveu no seu esboço. Então, nesta etapa, você já terá maior clareza do texto, leia seu rascunho e compare com o texto original. Verifique se você conseguiu extrair os principais aspectos do texto base. Depois, esta etapa é importante para que você não cometa o erro de copiar e replicar os trechos do texto original. Lembrem, resenha de resumo, resenha de uma síntese, de uma resenha, enfim. Lembrem disso. A síntese, ela apresenta qualidades muito parecidas com o resumo e com uma resenha, tá? A síntese, ela apresenta essas qualidades. Só que aqui a gente também se apresenta como primeira pessoa, por exemplo, tá? Então, outro cuidado importante é quando a emitir opiniões e julgamentos. A síntese é diferente da resenha, em que se resume um texto base e expõe uma opinião sobre o tema. A síntese é impessoal. Cuidado, tá bom? Olha a observação. A resenha, eu faço a minha opinião. Tá? A resenha, eu coloco minha opinião. O resumo, apenas a estruturação da apresentação. Por isso que é resumo informativo. Resenha argumentativa. Resumo, eu apresento as ideias do texto. Resenha crítica, eu apresento as ideias e faço uma crítica construtiva. E a síntese, eu escolho uma daquelas 3, observando e fazendo os apontamentos principais, mas de forma impessoal, apresentando e fazendo alguns apontamentos conforme os autores colocaram nos seus textos. Tá bom? E aí reescreva o texto, né? Se for necessário, depois dessa reflexão, depois dessa avaliação, reescreva o texto para que você possa fazer um trabalho bem feito. Olha, ao sintetizar, deve-se reescrever com suas próprias palavras, porém mantendo as ideias originais. A síntese mantém as ideias originais, que é muito parecido com o resumo. Já a resenha não. Eu apresento, além das ideias originais, eu também apresento o meu ponto de vista, os meus argumentos. Para isso, utilize as palavras-chave que você separou nas etapas 3 e também as ideias mais importantes, grifadas anteriormente, quando você fez a releitura. Ao fazê-lo, não use a primeira pessoa, ou seja, a síntese deve ser feita em terceira pessoa, pois deve ser imparcial e objetivo. Não é obrigatório manter a ordem das ideias idêntica à do texto original, mas é preciso ter coerência ao organizá-la. Tipo, todo o texto deve ser bem sistematizado para ter uma leitura, até porque a gente vai ter um início, meio e fim do processo. Tá? Então, pessoal, por último, nós temos o fichamento. O fichamento, muitas pessoas se esquivam. Muitas pessoas não gostam de fazer porque dizem que dá trabalho. Mas para mim é uma das ferramentas muito importantes na construção científica. Elaboração de monografia, de uma tese de mestrado, de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado, ou um TCC monográfico, ou um artigo de pós, ou qualquer trabalho científico que você for fazer. O fichamento é uma ferramenta que te ajuda, ou que nos ajuda a organizar citações, por exemplo. Vários trechos importantes que eu gostei, eu jogo para o fichamento, identificando o título do livro, o autor e a página onde eu identifiquei aquela partezinha que eu gostei. E copio também aquela parte e jogo no fichamento. Aí, pessoal, eu vou ter um banco de dados de citações, um banco de dados de informações que poderá me ajudar na construção científica de um trabalho. Portanto, como fazer fichamento de um texto acadêmico? Fichamento é uma maneira excelente de manter um registro de tudo que você lê. Eu, particularmente, só sei ler escrevendo. Então, quando você lê e escreve, você está fazendo um fichamento.
Depois de você fazer um bom fichamento de um texto ou um livro, você não necessitará recorrer ao original em todo instante, só quando houver a precisão de rever ou reconstruir conceitos. Então, por quê? Quando eu estou construindo uma obra literária, construindo um artigo, eu tenho um banco de dados com várias informações e que muitas vezes tem informações que estão relacionadas àquele assunto que eu estou escrevendo. Então, eu já tenho um banco de dados de conceitos que eu posso utilizar. Não preciso estar perdendo tempo lendo o livro, porque eu já fiz a leitura do livro e já tenho tudo organizado. Eu não preciso reler o livro, vamos colocar assim, né? Então, durante o processo de fazer o fichamento, você pode adquirir uma compreensão maior do conteúdo do texto. É porque regras de estudo, ler, escrever o que faz, organizar resumos mentais e fazer revisões, você aprende melhor e com mais eficiência. Então, como fazer um fichamento de um texto acadêmico? Primeiro, fichamento, também chamado de fichas de documentação teórica, são de fundamental importância na construção de trabalho científico. Segundo o Severino, ele fala o seguinte, que o fichamento é constituído primeiramente pelas fichas de documentos temáticos, né? Baseia-se nos conceitos fundamentais que estruturam determinadas áreas do saber. Cada estudante pode formar seu fichário, de documentação temática relacionado ao curso que está seguindo, a partir da estrutura curricular do mesmo. O que é isso? Você pode pegar a estrutura curricular do curso, analisar todos os livros que cada disciplina vai trabalhar e a partir daí iniciar a sua leitura. Olha, se todo acadêmico pensasse dessa forma, o curso seria bem mais aproveitoso. Bem mais proveitoso. Por quê? Você tem, por exemplo, eu vou ter 42 disciplinas. Cada disciplina, pessoal, apresenta 3 obras literárias. Então você pega e multiplica esses 42 aí por 3, que vai dar aí 126 obras. Uma ideia, mais ou menos isso. Então você tem 120 livros, por exemplo, para ler durante o curso todinho, 120 obras obrigatórias. Então você tem 5 anos para ler 120 obras. Não é possível que você não consiga. Então, durante a leitura dessas 120 obras, cada obra faça o fichamento. Porque no final do curso você vai ter um banco de dados de todas as obras que você fez a leitura. E aí é só ficar revisando esses bancos de dados. Você vai ter um conhecimento absurdo, conhecimento grandioso se você fizer isso. Porque educação realmente é trabalhoso, estudo é trabalhoso, mas dá certo. Tá? Então, para a gente poder entender melhor, eu vou passar para uma estrutura. Olha aqui, ó. Para fazer o fichamento de uma obra ou texto, você deve, primeiro, ler o texto inteiro uma vez ininterruptamente. Isso aqui é uma base, pessoal, um segredo para resumir, para sintetizar, para fazer resenha, para fazer fichamento. É necessário de início você fazer a leitura do texto completo, para depois você iniciar um desses instrumentos. Então, depois, ler o texto novamente, grifando, né, fazendo anotações e procurando entender o que o autor quer dizer em cada parágrafo. Lembrando do estudo pela leitura trabalhada, tá? E aí fazer o fichamento. Vamos lá. Então, tipos de fichamento. Quais são os principais fichamentos que existem? Fichamento bibliográfico, fichamento de citação, fichamento de resumo e fichamento de opinião. Por exemplo, eu quero fazer apenas um fichamento bibliográfico. O que é isso, Evaldo? Significa que eu vou organizar um documento onde vai ter, por exemplo, são 120 livros. Eu preciso saber quais são as 120 bibliografias, o nome do livro, seu autor, todas aquelas referências. Então, é um catálogo de bibliografias, um catálogo de nome de livros. Isso é um fichamento. Ou então, de citação. Eu vou fazer uma organização de citações, tá? Que aí é a transcrição. Eu vou organizar todas as citações que eu gostar durante as minhas leituras. Resumo de conteúdo. Eu vou ler vários conteúdos, eu quero fazer um resumozinho básico. Aí você vai lembrar da estrutura do resumo. É bem mais trabalhoso, né? Mas é um fichamento, um banco de dados que tem vários resumos de várias obras que eu li. Ou então resumo de opinião. Aqui entra, pessoal, de comentários ou analíticos, tipo uma resenha. Tá? É um fichamento de resenha. Eu vou fazer várias resenhas de várias obras que eu fiz na leitura. Aí eu organizo. Então, o fichamento é uma ferramenta de organização de bibliografias, de citações, de resumos ou de resenhas, por exemplo. Tá? E aí você faz essa organização. Tá bom? Por exemplo, como fazer um fichamento de um texto acadêmico? Citação completa. Eu coloco o Ellen, né, o cotidiano e a história. Tá aqui, ó. Eu tenho a referência do livro e lá embaixo eu tenho, ó, o homem nasce
já inserida em sua cotidianidade. O amadurecimento do homem significa, em qualquer sociedade, que o indivíduo adquire todas as habilidades imprescindíveis para a vida cotidiana na sociedade, camada social, em questão. E o adulto capaz de viver por si mesmo a sua cotidianidade. Página 18. Aqui eu estou fazendo um fichamento de citação. Então, eu gostei dessa citação no livro, joguei para o meu fichamento a página e a bibliografia da obra. Então, aqui está guardado. Se um dia eu escrever um artigo e eu precisar dessa citação, eu tenho ela, eu tenho a página, já tenho a referência do livro que eu fiz a leitura. E aí eu vou embora, não preciso ter problema. Se eu esquecer na hora de fazer a revisão do meu artigo, eu tenho tudo anotado no meu fichamento. Tá? Então, como fazer fichamento de um texto acadêmico? Observações. Quando a citação passar de uma página para outra, deve-se conter o número das duas páginas. Então, quando você tiver uma citação e essa citação, você pegar ela e passar de uma página para outra, não se esqueça que você tem que pegar as duas páginas. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Fichamento de resumo. É a apresentação sintética, clara e precisa do pensamento do autor. A apresentação das ideias principais das teses defendidas. É só você pegar a ideia do resumo e organizar ela dentro do seu fichamento. Não tem nenhum segredo, tá? Olha o modelo de fichamento. Vamos a um exemplo. Aqui nós temos, pessoal, ó, isso aqui é o resumo de um fichamento. Ó. O assunto, aqui eu tenho um tema. O assunto que você está estudando, é sobre psicologia reversa, né? Aí você tem a referência do livro que você está lendo sobre psicologia reversa. Coloca. Qual o texto é o texto da ficha, né? Qual a parte que você gostou? Coloque. Tipo de fichamento. Que fichamento é esse? É um fichamento bibliográfico, um fichamento de resumo, de resenha, de opinião. A biblioteca que se encontra a obra. Onde foi que você encontrou essa obra? Foi na internet? Coloca o site. Foi na obra da UEMA? Coloca o endereço. Então, aqui você tem todas as informações necessárias se você precisar recorrer depois à obra original. Tá? Então, o fichamento ele tem essa organização. Você pega essa estrutura e só faz a adequação de acordo com o tipo de fichamento que você está fazendo. Bibliográfico, citação, resumo, resenha, né? E aí você organiza. Tranquilo? Olha aqui, ó, um exemplo de ficha preenchida. Assunto, vida e cotidiano, né? A ficha 1. Aqui eu coloquei só para me dizer que é a ficha 1. Referência, está aqui o livro. O texto da ficha, o que eu li para vocês agora há pouco, está aqui, ó. Tipo de fichamento, citação. Aonde eu posso encontrar essa obra? Na biblioteca da Uninc, Universidade Tiradentes, Campus 2, Farolândia. Então eu tenho praticamente o que eu preciso. Isso daqui já é o suficiente para eu poder colocar num artigo, num livro, num capítulo de um livro que eu for escrever. Tá? Então isso é um fichamento. A organização do fichamento é feita dessa forma. Beleza? Ó, antropologia filosófica. Isso aqui é um fichamento bibliográfico. Eu quero organizar alguns livros, eu quero ler alguns livros. Cara, eu tenho que estudar um pouco sobre antropologia. E eu preciso de algumas obras. Ficha 2. Vou fazer um fichamento de bibliografia. Está aqui, ó. Referência bibliográfica completa. Então eu escolhi aqui praticamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5 livros que eu vou fazer uma leitura sobre antropologia filosófica. Aonde eu posso encontrar esses livros? Eu posso encontrar na Biblioteca Tiradentes, na Universidade Tiradentes, ou na Biblioteca Pessoal, livro 2, 3 e 4. Meus livros em casa. Ou então na Pearson ou na Pearson, que são bibliotecas virtuais, né, onde eu posso encontrar essas obras. E aí eu vou lendo. Porque às vezes você se perde. Rapaz, eu tenho um livro tal, não sei onde é que está esse livro. E aí você coloca os links, né, se for livros que estejam salvos na nuvem, no drive de alguém, para você não se perder. Tá? Parte da ficha, ó. Aí aqui é mais umas ideias de você também, o tipo de fichamento, cabeçalho, referência e cópia do texto. Ó. Cabeçalho, título genérico, remoto e próximo, né? E referência bibliográfica e o corpo do texto, né? Então, é apenas uma outra estratégia de como se organizar. Eu particularmente gosto mais desse modelo, tá? Que eu apresentei para vocês. Mas existem vários modelos de fichamento, tá? Vários modelos, pessoal. Então, assim, esses 4 instrumentos não são complexos, não são difíceis de se entender, tá? Aí você analisa resumo, você analisa resenha, síntese e fechamentos. São 4 ferramentas essenciais. E a outra, o projeto de pesquisa.
aquele que vocês já fizeram. Então são 5 ferramentas da metodologia científicas muito importante na vida de vocês durante a academia. Valeu? Então, pessoal, fiquem atentos, façam um estudo em relação à disciplina de hoje, façam uma avaliação de todos os materiais que eu coloquei, porque vai te dar um entendimento bem legal, tá certo? E lá na disciplina tem esse resumo mental que eu fiz lá e coloquei para vocês. Métodos de sistematização de dados são ferramentas auxiliares, base da leitura de texto, a construção do processo de pesquisa e redação acadêmica. São os 3 principais instrumentos de trabalho científico: fichamento, resumo e resenha. Síntese é algo bem mais tranquilo. Síntese quase não é cobrado, mas fichamento, resumo e resenha são os 3 mais cobrados, principalmente resumo e resenha. E aqui eu extraí alguns pontos importantes, né, para que vocês possam ter um entendimento sobre esses 3 assuntos. Olha o resumo. Resumo: organiza-se conteúdos principais de texto para o leitor e deve ter de 100 a 500 palavras conforme o seu objeto. Tá? Isso aqui é uma norma que segue a norma 6023 de 2003 da ABNT, né, que traz as regras da construção de um resumo. E aí tem várias situações legais que vocês podem estar olhando lá na disciplina. Tranquilo? Bons estudos!